Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa chegar em nossa vida, trazendo todas as bênçãos consigo, porque a paz de Deus, a graça de Deus traz a paz, né? Traz perdão, traz tudo o que nós carecemos para nos assemelharmos a Cristo, nosso Senhor, aquele que nos guia, que nos orienta, que está conosco, espiritualmente presente em nossa mente, né? Por seu Espírito, nos conduzindo em toda a verdade. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade a essa lição preciosíssima aqui do capítulo 49 de Isaías. Vamos recapitular rapidamente o que a gente viu ontem, na quarta-feira, quando é trazido à tona aqui uma belíssima profecia messiânica, quando Cristo é chamado aqui de o seu servo, né, o servo de Deus. Fala ele, o próprio Cristo dizendo, achando em determinado momento da sua vida de grande tentação, eu até entendo que aqui seja, por exemplo, na tentação lá do Getsema, né, um bom exemplo disso, ele achando que o seu trabalho não teria adiantado de nada, que todo o seu esforço tenha sido à toa, né? Ou seja, no momento de tentação, no momento de grande dificuldade, de grande desespero, né? O diabo tentando colocar essa ideia na cabeça dele, mas claro que Cristo venceu isso também, né? O texto diz que mesmo assim, pensando isso, ele sabia que o Senhor defenderia a sua causa e que o recompensaria no final. E foi isso, né? Quando Deus, o Pai, ressuscitou a Cristo e o exaltou sobremaneira. Ele diz ainda, né, que antes de nascer, na segunda pergunta de ontem, né, o Senhor já havia escolhido ele, né, o seu servo, e para que ele pudesse reunir todos os povos da terra e trouxesse de volta para Deus, para o estado original do Adão, né, do Adão perfeito antes de pecar. Ele disse que era muito estimado de Deus, que Deus era a sua força, ele não era a sua própria força, mas Deus é quem era a sua força, né? Tirando a ideia de que Jesus é o próprio Deus, o Pai, como alguns têm pregado equivocadamente, né? Fazendo a Bíblia entrar em contradição. E ele diz bem claro que o Senhor disse para ele, o Pai disse ao Senhor Jesus, né? Você não será apenas o meu servo que vai trazer os israelitas de volta. Você vai criar uma nova nação de israelitas, falando no sentido espiritual, né? Filhos de Abraão, até daquelas pedras, Cristo, o poder de Deus em Cristo poderia transformar. E ele diz também, Deus diz também que ele faria de Cristo uma luz para todos os povos, né? Com o objetivo de salvar o mundo inteiro. Que texto poderoso, né? Nós vimos ontem. Portanto, dando continuidade a essa profecia messiânica, vamos então para a nona pergunta que diz assim: qual é a condição do servo do Senhor diante dos povos e dos reis? O que o Senhor promete ao seu servo a respeito, né, diante dos reis e dos príncipes, né? Dos príncipes e dos reis. Isaías 49, versículo 7 diz assim: o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, o Salvador de Israel, né? Fala com o seu servo. Veja que o Salvador aqui é Yahvé. O texto de Isaías é muito claro, não há Salvador igual Yahvé. Deus salva através de Cristo. Eu posso dizer que Jesus é o meu Salvador? Pode, no sentido de que ele é o meu Salvador pessoal. A pessoa que veio nos salvar aqui foi Cristo. Mas o Salvador original é o Pai. O Pai salva através de Cristo. Por isso que ele pergunta aqui em Isaías: há Salvador como eu, como Yahvé? E aqui, ó, são duas pessoas. O Senhor Yahvé, o Santo Deus de Israel, o nosso Salvador, está falando com o seu servo. O Senhor é uma pessoa, Deus o Pai, Yahvé é uma pessoa, e o seu servo é outra pessoa. Aqui são duas pessoas distintas. Aqueles que dizem que Jesus Cristo é o próprio Yahvé, são vários textos como esse aqui em Isaías, mostrando que Yahvé é uma pessoa, o seu servo, o Messias, Jesus é outra pessoa. Está muito claro isso, né? Então o texto aqui fala bem claro aqui. Fala com o seu servo, esse servo que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. Que coisa linda, né? Que texto, né? É por isso que no Antigo Testamento não há espaço
para dizer que Jesus é o próprio Deus, é o próprio Yahvé. Não há espaço. É por isso que muitas igrejas, para favorecer a trindade da Igreja Católica, dizem que o Velho Testamento passou, que o Velho Testamento não existe mais. Tem que anular essa escritura antiga para tentar esconder essas verdades que são claríssimas, né? E que o Novo Testamento ratifica tudo isso aqui. Não tem nada diferente no Novo Testamento. Pois bem, textos diretos confirmam isso, né? Aqui o texto, no início do texto, começa dizendo que Jesus seria desprezado pelos povos. Isaías 53 vai dizer isso também. Era o mais desprezado entre os homens. Como ovelha muda, foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Então, quem é a pessoa mais desprezada deste planeta? Jesus Cristo. Não foi Israel, não. Não foi Jacó, não. Né? O mais desprezado aqui é Cristo. A profecia aqui é messiânica. Ele foi o mais desprezado, né? E o texto diz aqui que ele seria como escravo de reis. Ora, Paulo vai confirmar isso lá em Filipenses capítulo 2. No versículo 5 a 7, ele diz que Cristo, ao se esvaziar da sua natureza divina, trocou a natureza divina pela natureza humana e se tornou servo, veio na condição de servo. Olha só, se humilhou. Servo ali, a palavra é escravo para servo aqui, ó, que é escravo de reis. Que coisa, né? Mas o Senhor diz a esse seu servo maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, por isso que ele fala, eu não vim para ser servido, eu não vim para ser rei, eu vim para ser servo, eu vim para servir. Aí ele diz ainda, reis e príncipes verão o seu poder. Viram? Ah, muita gente viu, Nicodemos viu, principais dos judeus, reis e príncipes viram o seu poder, né? Eles virão e se ajoelham aos teus pés em sinal de respeito. Para muitos que não entendem que a escritura, muito clara aqui nesse texto, né? Para muitos acham, quando diz que todo joelho se dobrará a Cristo, alguns pregam que Jesus está sendo adorado. Adorado somente o Pai pode ser. Não é? Aqui é muito claro, se ajoelhar não quer dizer adorar. Quando o texto diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo, não está dizendo que o povo está adorando ele. O próprio texto de Isaías já dizia, em sinal de respeito. Respeito à autoridade, aqui um sinal de reverência, um sinal de reconhecimento de autoridade, de posição dada por Deus. Porque Deus foi quem colocou Jesus na condição de Cristo e de Senhor. Atos 2, 36. Né? Então o texto aqui é claro, não diz aqui, ó, eles virão, se ajoelharão aos seus pés em sinal de adoração, não, de respeito. Né? Para quem quer entender, para quem tem o espírito de discernimento, no mínimo, na visão mais simples do evangelho simples, vai entender. Quem quer deduzir as coisas e mudar o que o texto bíblico está dizendo, mudar, né, o sentido óbvio das escrituras, querer inventar, entrar no âmbito da dedução, vai mudar aqui para adoração, mas é respeito. Ele diz bem claro, pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo de Israel, escolhi você, meu servo, para ser o meu servo. Escolhi você, Jesus, para ser o meu servo. Né? Um servo exaltado para receber reverência, respeito, né? Devido à autoridade recebida do Supremo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta. De que forma o Senhor mostraria sua bondade para com o seu povo? E o que seria feito com os povos e como seria feito? Isaías 49, versículo 8 diz, o Senhor Deus diz ao seu povo, quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Que coisa, né? Pois bem, né? Então aqui, através do Messias, através do seu servo, que Deus envia a todo mundo e coloca na sua boca palavras afiadas como uma espada, para convencer todos os povos, para salvar todos os povos, pelo menos a graça,
Oferece essa salvação a todos, né? Todos não vão querer, mas é oferecida a todos. E no poder dado ao seu servo para que ele possa formar uma nova nação de Israel. Sentido espiritual, olha que coisa linda, né? Então, é esse Deus que está falando agora. Ele diz assim, quando chegar o tempo, eu vou mostrar a minha bondade. Deus mostrou a sua bondade quando ele enviou Cristo. Quando ele deu o seu próprio filho para morrer em lugar do homem. João 3,16 vai mostrar essa bondade de tal maneira que é impossível medir o tamanho dessa bondade. Chegou o tempo e Deus mostrou a sua bondade, né? E Deus respondeu ao pedido que estava implícito em cada coração desde os dias de Adão. Quando ele prometeu lá na primeira profecia, em Gênesis 3,15, que enviaria o Messias, enviaria o seu filho. Quando ele prometeu a Abraão, né? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, ali está a promessa implícita, né? O filho da promessa, que é Cristo, né? E não Isaac. Isaac é uma tipologia de filho da promessa, de um filho prometido a Abraão, claro, né? E ele deixa bem claro, né? E quando chegar também o dia de salvar, eu vou salvá-los. Quando chegar o dia de ajudar, eu vou ajudar. Primeiro o Senhor salvou todos, né? Os que têm fé, da salvação temporária do pecado, por ocasião da morte de Cristo na cruz de Calvário e da sua ressurreição, né? Mas a salvação plena e completa ocorrerá no retorno, na segunda vinda de Cristo, nas nuvens dos céus, em glória a esta terra. Ele diz, quando chegar o tempo de ajudar, eu os ajudarei, nesse tempo. Ele diz assim, eu os protegerei, e por meio de vocês, já não é por meio do servo, agora é no plural, por meio de vocês, aqui já está na nova aliança, né? Porque o Cristo já morreu, já ressuscitou, eu os protegerei por meio de vocês. Veja que aqueles que Cristo enviou, os 12, os 70, depois os 3.000 lá do Pentecoste, o Espírito de Cristo dele enviando pelo mundo todo, e a cada um de nós hoje, Deus está dizendo que fariam aliança com os povos por meio de nós. Hoje, nós somos enviados nesse ministério da reconciliação a chamar todos os povos para a aliança com Deus, essa nova aliança que foi nos dada através de Cristo Jesus, né? E ele diz claramente, e eu vou construir de novo o país de vocês. Para um judeu, coitado, preso à letra morta, ele está pensando que é a cidade lá de Jerusalém, que é a nação, o país geográfico lá de Israel, lá do Oriente Médio, que é outra linguagem. Quem tá falando aqui é Deus, eu construirei de novo o país. Ele está falando da reconstrução do mundo, de um novo céu e uma nova terra, no padrão como era o primeiro Éden perfeito. Ele vai dizer isso aqui em Isaías 66. Os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, justamente ele já está citando o que ele disse anteriormente. Eu construirei de novo o país. Ou seja, de novo quer dizer no sentido de renovação. Vai fazer do mesmo jeito aquele estado que era muito bom, tudo era perfeito, não havia nada fora do lugar, nada temporário, tudo era eterno, né? Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Deus jamais, ele fala terra, o planeta Terra, Deus jamais devolveria para o seu povo, o seu verdadeiro povo, a terra no estado em que ela está. Deus vai devolver este mundo para o seu povo com um novo céu e uma nova terra, o jardim do Éden, como era o paraíso no princípio, perfeito. Um lugar onde não há tristeza, não há dor, não há sofrimento, onde a vida de fato é eterna. A vida não é passageira e não é uma vida de sofrimento, como nós temos hoje. E esse é o contexto dessa mensagem preciosíssima que nós estamos vendo aqui em Isaías 49, verso 8.